Esse é um vídeo com a série completa do MET intermediário. E quando eu digo intermediário, eu estou me referindo à escolha de exercícios que a Romana fazia na separação de níveis dentro do repertório completo. A gente vai ter eles dois fazendo versões diferentes de cada exercício. Então, o Arthur vai fazer o exercício o mais fiel possível à sua originalidade e a Vitória vai fazer os exercícios com pequenas modificações, que são pensadas principalmente para quem tem colunas mais rígidas, uma lordose mais acentuada na lombar e alguma questão cervical. Além disso, eles têm posturas que são bem diferentes, corpos bem diferentes. Então, a Vicky tem uma tendência mais cifótica, uma torácica mais arredondada, e o Arthur tem uma tendência a uma torácica mais retificada, mais projetada para frente. Então, isso também vale para você conseguir entender qual corpo pode se assemelhar mais ao seu. Uma ressalva aqui que é muito importante, como a gente está gravando essa série para que os nossos alunos tenham a possibilidade de praticar sem supervisão, seja porque vão ficar um período viajando, seja porque querem aprimorar a sua prática, conhecer mais a sequência, é fundamental que você não execute exercício sozinho, que você não tenha executado com a gente antes. E mais do que isso, não adianta executar uma vez, tem que ter realmente propriedade sobre ele. Não, a função desse vídeo não é fazer você aprender algo que você não sabe, mas sim te ajudar a lembrar quais são os caminhos dentro daquilo que você já conhece. Então, vamos levantar lá para a pontinha do colchonete. Vocês vão estar, obviamente, num colchonete normal, a não ser que você tenha um mat na sua casa. E aí, cada um agacha, a Vicky sempre numa forma um pouco mais fácil do que a do Arthur. Apoiamos os pés, as mãos ao lado do quadril, desliza o corpo para trás, Vicky já tá. Vai deitando pelo enrolamento. Tuti para num gancho, Arthur para num gancho. Vicky traz os dois joelhos ao peito. Eleva a sua cabeça, subiu pernas, estica pernas e começa a bombear. Me ouçam. E toma ar, vou fazer os 100 tempos. E expira, toma ar. Vicky, faz com as pernas um pouquinho mais elevadas. Expira. E 3. E projeta esses braços bem para longe. 4. Outra possibilidade de modificação aqui da Vicky é dobrar os joelhos. 5. E solta o ar. E 6, e Vicky também pode apoiar a cabeça desde que as pernas estejam ou dobradas ou esticadas para o teto, tá? Sobe a cabeça de volta, Vi. Todas essas são variações possíveis. E o Arthur lá, morrendo, nem ligo, desce um pouquinho seu tronco, Tuti. Aê? E aí, Vicky dobra os joelhos, apoia seus pés, Arthur desce perna e cabeça juntos. Maravilha. Roll up. A Vitória vai fazer com os joelhos dobrados, o que vai ajudar quem tem rigidez na coluna. Arthur pega o bastão lá do lado direito, Vicky braços pro teto sem o bastão. Fecha um pouquinho só, aproxima um ladinho um braço do outro. Aí. Então, elevamos as escápulas pro teto, inspiro. E levo os braços longe atrás, expirando, pensando lá no two-way stretching, crescer. Trago os braços pro teto. Encaixo minha cabeça entre os braços, entro na janela, o Arthur sobe direto, Vicky segura atrás da coxa, subo, monta a sua curva C. Aqui a Vitória esticou os joelhos lá para frente, mas se você for muito rígido, muito encurtado, pode manter eles flexionados. Vicky dobra os joelhos, trazendo eles de volta, Arthur vai descendo pelo enrolamento, criando espaço, usando costas, chega a cabeça e braços juntos, inspiro. E levo atrás, solta o ar, sente sua coluna sempre bem apoiada. Vem braços. Vem cabeça, pega na coxa, usa o braço. Bom, então outra possibilidade aqui, alonga os braços, ela não esticar os joelhos. E volto, bom, Arthur. E chego braço e cabeça juntos lá pro teto, inspiro. E alongo atrás, solto o ar, última vez. Vem braço, elevou cabeça, avanço. Alonga pernas agora, Vicky. E aí, Arthur, que é mais retificado, eu tenho que pensar em criar esse espaço, bom. E vou voltando, articulando a coluna, chega braço e cabeça juntos, inspiro e finalizo atrás, expirando, expirando, ótimo. Volta braços, Arthur guarda o bastão lá do lado direito, Vicky traz os pés, isso, só um pouquinho, ótimo, Arthur pode deixar suas pernas estendidas. Aí, pegamos a perna direita atrás da coxa, e alonga lá pro teto. Aqui o cuidado que tem que ter para quem for fazer com a perna esticada, isso, é trazer ela para a linha média, tá? Então não deixar a perna abrir, alinhar ela com o pubis. E, em ambos os casos, a coxa girando para fora, pensando numa aproximação dos isquios que evite desalinhar a sua pelve. Braços ao lado do corpo, pernas vêm para vertical, começa cruzando.
cruzo. Agora pausa uma vez embaixo, cada um no seu. O Arthur tá lá, ó, com as coxas cruzadas, sem apoiar, pensando em crescer. E a Vicky tá aqui, coxa com coxa, só achando essa linha média. Abriu à direita e é centro. E cruzo. 2. E desce. É fora, é centro. Suave. 3. É longe. Fora e centro. Cruzo. 4. E desce. Abre e é centro, relaxa, 5 e desce, é fora, reverso. Abre, alonga embaixo, cruza, quadril mais estável, Arthur, um pouquinho. 2 e desce e cruza, boa, centro. Abre 3, desce, alongando esses braços, abrindo esse peito. E é 4, desço e cruza, é centro e 5, desço e cruza, centro, ficou. Pega atrás da coxa. Dá mais uma alongadinha. Pensa também em abrir o flexor de quadril da coxa de baixo para quem está com a perna estendida. O Arthur vai trocar pela perna tesoura. Mostra lá, Arthur. Tchum. E a Vicky vai só dobrar, apoiar, trazer a outra e esticar. Isso. Alongamos mais um pouquinho de novo. Arthur, um pouquinho mais para o centro à direita. A de baixo. Isso. Boa. Abram bem os cotovelos, lembra de não entrelaçar os dedos, a gente sempre faz essas pegadas, seja atrás da cabeça, seja atrás da perna com as mãos sobrepostas e dando espaço lá na articulação dos ombros. Vamos com os braços ao lado do corpo, traz um pouquinho mais para vertical para alinhar seu quadril, começa cruzando. Cruza, desce, fora e é centro. E 2, desce sem agarrar a cama e centro. Suave, 3, desce, é fora, centro, boa. 4, alongo, fora, mais uma. E 5, mantém rotação externa, é fora, centro, fico. E abre, desce, é cruza e centro, boa. 2, desce, quero ver se cruza e centro. E 3, desce, bom, cruza e centro, mais 2, 4, alongo, cruza e centro. E 5, desce e cruzo, centraliza, ficou. Arthur desce a perna estendida, Vicky flexiona para apoiar. Bom, e a gente vai sentar para o rolling like a ball. Então, vem cabeça, sento, boa. Vicky só vai um pouquinho mais para frente, colocando as mãos. Isso. Arthur vai segurar no tornozelo, que é como é, e a Vicky vai segurar atrás da coxa, que vai dar um pouquinho mais de espaço e de alavanca para ela subir. Os dois estão com os cotovelos abertos, e lembra que a premissa aqui é que você vai rolar para trás sem ir pela cabeça, mas indo pela sua pelve, pelo seu abdômen. Nota que eu puxei o apoio de cabeça, porque você não pode ter o risco de dar uma cabeçada no apoio que vai comprimir sua cervical. Então, preparamos, olha para baixo e foi. Massageia a coluna, volta e fico. E 2, massageia e volta, expira. E vem 3, vê que a Vicky não apoia a cabeça no chão, o Arthur tá apoiando um pouco mais. E 4, isso, e mantém o queixo olhando ao peito, mais 2. Rola, volta e agora usa costas, Arthur, para descer os ombros um pouquinho e mais 1. Voltou e ficamos. Apoia os pés os dois, mão ao lado do quadril, escorrego para trás. Esticamos o joelho, o Arthur vai descer e já vai parar na posição e a Vitória vai se organizar lá por baixo. Então, o Arthur aguarda a gente um pouquinho aí sofrendo, isso. A Vicky traz os dois joelhos ao peito, prepara os braços e alonga lá. 1 e troco, 1, troco, 2, troca, 2. Vicky mantém como tá, 3, Arthur desce a perna que estica um pouquinho, 3 e troca, 4, no meio da série, 4, a Vicky pode apoiar a cabeça. 5, e aí elas continuam fazendo, se precisar a perna sobe um pouquinho. 6, mas isso permite que ela descanse um pouco a cervical. Mais 2, 7, pode subir de volta. 7, e último, 8, e é 8. Abraça as duas pernas, joelhos na largura dos ombros, relaxa a cabeça. É um descanso de 1 segundo para tirar a tensão da cervical. Double leg stretch, Arthur vai fazer a versão da romana e a Vitória vai fazer a versão do return to life. Subimos cabeça e estica, inspiro. Abre e volta, expira. Aí 2, vai atrás, é ins. Mantém, bom. E ex, nota que ela usa bem os braços na perna. E 3 é ins. Sustento e expiro, volto. E 4, ins, relaxa a boca. Abre, bom, e expiro. Mais 2, inspira, também pode fazer como tá fazendo o Arthur, e abraça, só que com a perna mais alta, tá? E último, ins, mantém
e expira, abraça, ótimo. Relaxa a cervical. Bom, como o Arthur é muito alongado, para o single straight leg stretch, ele vai fazer com a perna que está para o teto, sendo menos tracionada para ele, menos puxada para ele, e sim como uma âncora de crescimento. Já vi que vai estimular o alongamento da cadeia posterior, porque é o que acontece mais comumente. Então, subimos cabeça, as duas pernas vão para o teto, pega a sua perna direita e desce a sua perna esquerda. O Arthur pode descer um pouquinho mais, Vicky 45 graus. 1, e troco. 1, as duas mãos na mesma altura na perna. 2, e troca pelo sem pulsar. 2, troca pelo centro, não pela perna. 3, bom, troco 3, quero pra cima. E 4, esconde o polegar, troco 4, só mais uma. E 5, e troco 5, vamos direto, pernas pro teto. Vicky, mãos na coxa, Arthur, mãos atrás da cabeça. Desço 1, 2, usa bem braços, subo em 1. E desce 1, 2, 3 e volta, é esse, e desce, ins, e solta o ar, e último, ins, mantendo o first, e solta o ar, flexiona os joelhos, apoia a cabeça. Boa. A Vicky vai fazer agora uma versão do criss-cross, no qual a perna tem que ser um apoio bem firme. Ela vai usar o braço para ajudar a subir o tronco, mas se a perna vier para ela, esse apoio se perde, então ela vai manter aqui. E o Arthur vai fazer o criss-cross como ele é. Então, 3 repetições para um lado, depois troca e Arthur alternado, tá? Mãos atrás da cabeça, joelhos ao peito, Tuti. Estica a perna já torcendo para a direita. Isso. 1 e 1. E é 2. Boa, sobrepõe essas mãos. E 3 e já trocou. E é 4. Bom, acha a linha média, Tuti. 4 com as suas pernas. 5. Troco. 5. E último, 6, e é 6, maravilha. Abraça as duas pernas, muito bom, apoia a cabeça, tudo bem? Apoiamos os pés, Arthur, pernas estendidas, Vicky flexionadas, sobe para sentar, a mão ao lado do quadril. Olhou lá para frente. Ao mesmo tempo que abre as pernas, leva os braços à frente. Essa é uma das possibilidades. A Vicky vai fazer a versão do Return to Life, que o braço está apoiado, o que vai dar mais apoio para empurrar a lombar para trás. Lembra que o Spine Stretch é sobre alongar a coluna e não a perna. Se você for muito encurtado, deixa os seus joelhos mais soltos ou senta sobre o seu apoio de cabeça. Começamos a avançar. Cabeça, torácica e expiro, expiro, expiro. Bom, e desenrola, volta, sentindo o dorsal, criando espaço. E 2, é cabeça, é tronco, e expira, alcançando para dentro e para cima. E volto, e cresceu, só mais uma vez. Vou cabeça, vou torácica, e eu ganho espaço entre a minha costela e a minha pelve, bom. E volto, maravilha. Desce braços, vamos fazer a preparação do Open Leg Rocker antes de rolar de fato. Tá? Então, ó, notem que eu puxei o apoio de cabeça para trás. A gente nunca pode rolar em cima do apoio de cabeça. Tudo bem? Bora lá. Então, a gente vai enrolar um pouquinho a pelve para trás. Com o controle, eu flexiono os dois joelhos e pego nos meus tornozelos. Os braços estão por dentro da coxa. Vamos fazer a preparação primeiro, tá? Então, alongo as duas pernas afastadas. Sem mexer o tronco, uno as duas pernas e flexiono os joelhos, voltando os braços por dentro da perna. Isso, e de novo. Estico afastado, uno em paralelo, deixa a mão, Arthur, deixa lá que você tem alongamento. E flexiono o braço por dentro da perna. E mais uma, estico afastado e uno e flexiono. Descansa um segundo para eu mostrar uma coisinha na Vicky. Suponhamos que você não tem alongamento para esticar até o final. Estico afastado, mais aberto. Aí, quando junto, eu dobro os joelhos um pouquinho. Não tem problema, deixe junto as coxas, desde que esteja, agora sim, unido, tá? E aí, na hora de voltar, eu passo o braço por dentro da perna, ok? Sentido reverso dessa preparação. Mãos lá no tornozelo, boa, Arthur. E estico unido, ou o mais esticado que eu puder. Abro mais ou menos a largura do Spine Stretch e recolho. Mais uma vez, estico unido e afasto e recolho. E última, estico unido, afasto e fico. Arthur mantém as mãos onde estão, braços bem esticados.
Vicky, mãos atrás da coxa, os joelhos não estão totalmente esticados, mas o pé está mais alto do que o joelho. Olhei para dentro e rolo atrás, volto, perdão, e cresceu. E 2, rolo atrás, estica os braços, Arthur, e voltou. Nunca dobra seus cotovelos. E 3, só Vicky, claro, né? Rola, volta e cresceu. Boa. E 4, arredondo, sem biquinho, volto. Mais 2, vem atrás, 5. Yes. E nota que a intenção é empurrar a perna para longe. E última vez é 6. E voltou, ficou. Juntamos as pernas. Vem deitando a coluna, pernas vêm para o teto. Isso, boa. Vicky, dobra os joelhos um pouquinho. Tuti, relaxa as pernas, abre os handles. Dá para não travar e vem mais para baixo, até esticar seus cotovelos. Se você não tiver onde se segurar, não tem problema. É só fazer com o braço para baixo, como a Vicky vai fazer, tá? O Arthur vai fazer rolamento sobre o pescoço. E assim, só faça isso se você tiver certeza que você não tem lesão na cervical e que você está com a sua cabeça alinhada e que não vai ter um peso exagerado em cima do pescoço. Se não, você vai fazer como faz a Vicky e tudo certo. Se você não conseguir manter as pernas a 90 graus, que é a nossa posição inicial, você pode colocar as mãos embaixo do sacro e aí as suas pernas vão conseguir esticar para cima mais facilmente, tá? Obrigada, Vicky. Pode deixar os seus para fora. Então, trouxemos os joelhos ao peito. Alongamos, pode ser também, alongamos as pernas para o teto, que é como a gente finalizou o exercício passado, deitamos com a perna para o teto. Os dois igualzinho primeiro, o quadril sai do chão, o ombro não. Vou para a direita, sempre para trás. Vou embaixo, vou para a esquerda e volto ao centro. Vou para a esquerda, vou embaixo e agora sim vou para a direita e o Arthur vai vir para a diagonal. Então, o queixo distante do peito, a coluna desapoia. Vicky só aguarda. Volta vértebra por vértebra. Bom. E vamos para a esquerda. É esquerda, embaixo, é direita e é diagonal. Vicky aguarda. Volta. Quem estiver fazendo essa versão não precisa esperar. Direita, né? E direita, embaixo, esquerda, diagonal. Agora eu queria que você tirasse o seu quadril do chão com coragem. Volta articulando. Última vez, esquerda. É esquerda, embaixo é direita, diagonal bom. Desce articulando com controle, controle, controle. Agora a perna desce e o tronco sobe. E sentamos. Boa, tudo bem? Arthur vem para dentro da cama. Bom, esse é um exercício bem complexo, tem um monte de organizações sutis que a gente precisa tentar executar, então eu vou mostrar neles, vou falar algumas coisas e você vai fazer o máximo que você puder aí na sua casa sem a nossa supervisão. Escolhe algumas coisas que você acha que faz mais sentido para aplicar em você e bora lá. Então a gente abre braços e pernas juntos, bom. Torce para o seu lado direito, levando o seu nariz como um condutor e o braço vai na mesma linha do nariz, para ele não sair de dentro da sua glênula, da articulação do seu ombro. Aí o dedinho da mão esquerda vai lá buscar o dedinho do seu pé direito. Ah, não tenho alongamento, tudo bem. Eu vou trazer a mão, deixa eu mexer isso um pouquinho mais perto. O braço de trás, ele vai tentar alinhar na mesma linha do braço da frente, como uma continuidade, cuidando para estar com o cotovelo solto, a palma da mão voltada para trás. Os ombros estão girados para dentro, boa, e daí eu serro 3 vezes. Serra 1, serra 2, pé bem firme, Tuti, serra 3. Desenrola crescendo, olhando de novo para a sua mão direita e centraliza. Boa. Usa mais a sua cervical um pouquinho, Arthur. Para a esquerda, torce crescendo, encora bem o lado oposto da pelve. Desce já levando o braço atrás e cerro. 1, ombro para dentro, 2, criando esse espaço. 3, volta, cresce, centralizo. Bom, e mais um. Direita cresceu e desceu. E outra possibilidade que a Vicky pode fazer, ó, é usar esse apoio dessa mão, tá? E 3, voltou, cresce, calma, Arthur. E centralizo. E esquerda torceu, usa de novo, Vicky, a mão. E 1, pode usar mesmo. 2, isso. E 3, voltou, cresce e centralizo. Ótimo. Junta braços e pernas na sua frente. Desce braços. A Vicky vai deitar de barriga para baixo, o Arthur vai fazer a transição por prancha. Então, entrou na posição. O Arthur entra na prancha, vê se está no centro, flexiona cotovelos. Boa. Agora,
A Vicky vai fazer o próximo exercício com os antebraços apoiados. Como o Matt tem uma limitação do colchão, o cotovelo vai começar para fora. E o Arthur vai fazer nos handles. Então, o Arthur abre seus handles de volta, isso. E aí você pode só fazer com a mão no chão também, não tem problema, tá? Pernas unidas. Você só vai abrir as pernas se você tiver com pressão na sua lombar. Vicky, vamos fazer você com a perna afastada, tá? Pouquinho mais. Aí, patelas olhando para o chão. Abdômen dentro, pensando que você quer proteger a sua lombar. Começo a olhar para frente, vou subindo, Arthur, até esticar os cotovelos e Vicky com os cotovelos apoiados. Isso, aí você pode trazer eles para dentro da cama para te dar suporte. Pensa que você está com uma coroa na sua cabeça nessa posição inicial. E aí eu olho para a direita, levo o queixo no peito, olho para a esquerda e centralizo, se empurrando. E reverso, esquerda, queixo no peito. É direita, bom, mais uma vez. E é direita, é embaixo, esquerda. E centro se empurra e reverso esquerda. Vou embaixo, é direita, é centro, bom. Daqui a Vicky vai deitar e o Arthur vai apoiar os cotovelos dentro da cama. Bom, e fica aí um segundinho. O Arthur, vocês talvez não consigam enxergar, ele tá assim agora. Mostra pra mim, Vicky, por favor, a posição dos braços do Tuti. Ele tá assim. Então, essa é uma opção. Como o Arthur tem retificação na torácica, ele vai fazer assim, tá? Isso vai criar um pouco mais de espaço aqui para ele. E a Vicky vai fazer com as mãos embaixo da testa, que é um jeito que vai poupar um pouco mais a lombar dela. Ótimo. Então, daí, eu uso os braços para me empurrar para cima, olhar lá para frente. Coxas unidas, Vicky. Pode pôr o apoio de cabeça embaixo da sua mão. Isso. Eleva as duas pernas do chão, pensando que elas querem ir para longe, mais do que para cima. Em paralelo, não fica em first. E dobra o joelho direito. E direito, Arthur. Tchum, tchum. Esquerdo, tchum, tchum. Direita, 2, 2. E sobe essas coxas. E 3, 3. É 3, 3. Interno de coxa. Linha média. 4, 4. E 5, 5. E 5, 5. Alongo as duas pernas. Bom, apoia pernas, desce tronco, Arthur. Pode fechar seu handle para mim, por favor. Isso. E deito dorso da mão na lombar, olhando para minha direita. Cada um para sua direita. Ótimo. Nessa posição inicial, a gente está só com as mãos sobrepostas. E aí, tragam a mão de vocês o mais para cima nas costas que vocês puderem, mantendo o cotovelo relaxado. Se você for uma pessoa mais corcundinha, o que você pode fazer nessa posição é, ao invés disso, trazer o cotovelo já para cima, para você acionar um pouco mais de dorsal. Então, para você é desconfortável o ombro, então vamos fazer assim, tá? A Vicky vai fazer, quando ela esticar os braços, uma mãozinha que eu falo que é tipo a pombinha da paz, o pássaro da paz. E o Arthur vai fazer palma da mão voltada para dentro, que é um pouco mais difícil, tá? As duas opções são válidas. Então, daqui, coxas unidas, traz as pernas só um pouquinho para cá. Aí, abdômen dentro. Eleva as duas coxas, pensando em alongar a parte da frente e dobra os joelhos 3 vezes. 1, 2, 3. Apoio e fico. Pé apoiado. Nariz para o chão. Vou alongando os meus braços, isso me estimula a subir o meu peito, olhar para frente, sem hiperestender cotovelos. E aí eu levo um pouquinho o braço do glúteo. Isso. Volto e deito olhando para o outro lado. Apoio a cabeça. Elevo as pernas e dobro. É 1, 2, 3. Apoio, alonga braço, cabeça, linha, olho à frente. Primeiro eu subo, depois eu afasto as mãos. Sobe a mão um pouquinho do glúteo e desce de volta e olha para o outro lado. Esqueci de dizer, mas vale reforçar. A gente sobe só até a boca do estômago, tá? Não é para subir muito, é um trabalho mais de parte superior do tronco. E elevo pernas e dobro. 1, junta as coxas, tu. Desceu, alonga o braço, apoiado, olho à frente. Estico, e aí meu braço sobe um pouquinho, Tuti, menos retração dessas escápulas. Isso. E desço de volta. Bom, porque o Arthur tem muita mobilidade. Se deixar a escápula dele, vai até o limite. E elevo pernas e última vez, dobra 1, coxa a coxa. Apoiou e deslizo. Olho à frente, subo o braço, crescendo, crescendo. Pensa no two-way stretch e volta. Ótimo. Mãos embaixo dos ombros. Senta nos calcanhares os dois, normal primeiro.
Aí o Arthur vai fazer uma compensação que vai apoiar o topo da cabeça no chão, que não é tão indicada para quem tem questões cervicais. Então, flex, ele pega nos cotovelos e ele empurra um pouquinho a cabeça para o chão e a lombar para o teto. Já vi que desenrola um tiquinho, pega atrás da coxa e aí ela tem que montar, deixa eu te moldando, a curva C dela mais alta. Isso. Então, aqui, os dois são formas de compensação, tá? Ótimo, podem, Arthur desenrola, Vicky senta e prepara para o neck pull. Então, vira, prendam as tiras nos pés. Se você não tem tira para prender, é bem possível que em casa você não vai ter. Não vai ter, só estica o joelho e aguarda um pouquinho, tá? Não tem problema. Ter algo que prenda o seu pé vai te deixar com mais firmeza, com mais apoio. Mas a única diferença é que você não vai ter tanto suporte. O exercício fica mais difícil. Mas fazendo como a Vicky vai executar, mesmo sem a tira, é possível de fazer. Se você perceber que você não consegue mobilizar a sua coluna e subir de forma nenhuma, por conta de não ter esse apoio da tira, pula esse exercício, tá? Então, os pés estão na distância, na largura dos nossos isquios, que é mais ou menos um punho cerrado, não mais do que isso. E é fundamental que eles se mantenham em flex. Tem que ter uma ação bem intensa de projetar os calcanhares para frente. Agora, a gente vai deitando a coluna devagar. Antes da cabeça apoiar, eu já levo as mãos atrás da cabeça, sobrepostas e apoio. Ótimo. No chão, os cotovelos estão afastados. Existem várias formas de a gente fazer esse exercício. Eu vou optar por uma delas com o Tuti e uma delas com a Vicky. Então, cotovelos abertos. Sobe num gancho os dois, cotovelo aberto. Ótimo. A Vicky agora vai tirar as mãos e levar na coxa e o Arthur vai fechar os cotovelos. E a gente vai com o tronco lá para frente. Bom, a Vicky devolve a mão atrás e aí eu pulso embaixo 3 vezes. 1, 2, 3, desenrola, cresce, olho à frente. Lembra de não afastar o queixo do peito, manter esse horizonte, tá? Desço um pouquinho no flat, pouca coisa, pensando em tracionar a minha nuca. Aí Vicky volta as mãos, Tuti fecha os cotovelos, olha bem para baixo e desce num round, round, round. A Vicky já traz as mãos antes de apoiar a cabeça. Boa, então são variações diferentes, as duas coisas são válidas. Subo o cotovelo aberto e já subiu. E vou lá embaixo e pulso. 1, 2, 3 e cresceu. Desce tracionando, esconde esse polegar e desce pelo round, o cotovelo fechado até apoiar. Tuti, quero ver seu cotovelo mais fechado, tá no meio do caminho, tá? E subiu o cotovelo aberto e mergulhou e pulso. 1, 2, 3 e cresceu. E alonga, traciona e desceu pelo round. Boa, bem melhor, isso aí. Maravilha. Tiramos os pés da tira e a gente vai preparar para os side kicks. Então, vamos virar sobre o nosso lado direito. Tanto faz, tá? Virar para o direito ou para o esquerdo, em cima do nosso braço direito. Aí, deixa eu mostrar como cada um vai fazer aqui primeiro, tá? Tuti vem mais para trás, já bem para trás. Então, aqui, a gente sempre alinha o corpo com o final da cama, bem na bordinha do seu colchão. A Vicky tá com o braço de baixo esticado, mas ele também poderia, mostra para mim, Vicky, tá flexionado, como se fosse tirar uma sonequinha. Então, e nos dois casos com a almofadinha entre o braço e a orelha. Então, aqui o que for mais confortável para o seu ombro, tá? Escolhe qual você quer, Vicky. Mara. E aí, o outro braço, ele tá apoiado aqui na sua frente, ou mão inteira ou punho cerrado. Tanto faz também, desde que você não traga atenção para os seus ombros. Obrigada, Vicky. O Arthur vai subir tronco e perna juntos. Aí, ele vai simplesmente levar a mão atrás da cabeça. Onde o tronco dele tá, ele já fica. E a perna apoia lá na diagonal. Ótimo. Ele tá, sim, fazendo uma força de sustentação aqui entre a coluna dele e o colchão, mas é importante pensar que o seu foco não é se elevar horrores às custas do seu braço, às custas do seu trapézio, é só pensar que a sua perna projeta tão para longe e o seu tronco tão para longe em oposição que isso cria essa linha, esse espaço. Vicky eleva as duas pernas e leva as duas lá para frente. Ótimo, vou ajustar só a caixinha aqui para você. Aí, maravilha. O foco dessa série sempre é criar espaço no quadril. Tuti, as pernas um pouquinho mais para frente, só para mim. Ai, ótimo. Então, a imagem que você tem que ter é que a sua perna está se empurrando para longe, como se a perna de cima quisesse ficar mais longa do que a perna de baixo. Ponta nos pés,
Tem escolas que deixam o pé de base relaxado, uns em flex, outros em ponta, uns em rotação, outros em paralelo. Sente o que vai te dar mais apoio, tá? Eleva suas pernas mais ou menos na altura do seu quadril, aqui. Bom, só de cima, perdão, Arthur, isso. E vou dar 2 chutinhos na frente. Chuto 1, chuto 2 e venho atrás e alongo em paralelo. E frente em rotação. 1, 2 e paralelo atrás. E 3, chuta 1 e 2 e é paralelo. 4, chuta, abdômen e é paralelo. E mais 1, chuto, chuto e vou atrás, alonga. Ótimo, juntou perna com perna. Vicky flexiona os joelhos. Arthur segue como tá. Nosso foco é abrir a virilha. Então, Arthur sobe a perna esticada, Vicky flexionada. Subo 1 e desce suave. Até estralou a Vicky aqui. E subo 2, eu quero abrir a pelve. E desce com densidade. E é 3, bom. E volta, então eu quero sentir espaço no quadril. E 4, bom. E desceu. E mais 1, subo 5. Bom, e desceu. O Arthur para sem apoiar. Vicky estende as pernas no prolongamento do tronco. A Vicky está em paralelo. O Arthur está em rotação externa. E círculos para fora, frente e cima. 1, contrário. Isso. 2 pequenininhos. 3, 4 e é 5. Reverso. 5 empurrando para longe. 4, não deixa subir muito, Tuti. 3 e 2 e 1. Desce junto a perna com pernas. Bom, Vicky fica onde está. Arthur sobe as 2 pernas, traz elas para a linha do seu tronco. Bom, e deitamos de barriga para baixo. Heel beats, a transição de um lado para o outro. Vem com o quadril para cá que está em diagonal. Ela tem essa passagem do heel beats. Então, a Vicky vai fazer sempre com os pés em ponta. E o Arthur vai fazer alternando ponta e flex 5 batidinhas, todas são válidas. Então, abdômen dentro, pensa que você quer essa torácica espalhada. Lembra que a Vicky tem uma tendência cifótica, se você também tiver, tem que abrir ainda mais esse sovaco contra a cama. Eleva as 2 pernas, não é muito alto, ela é para longe e começa a bater calcanhares, entre aspas, né? 1, 2, 3, 4, 5, flex, boa. 3, 4, 5, grande, um pouquinho maior, Vicky. A abertura, Tuti também, um pouquinho maior a abertura. E linha, média, 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 e é flex, 2, 3, e ficou. Desceu as pernas e prepara o outro lado. Pode virar ao contrário. O ideal seria que a gente virasse já na posição certinha, mas nem sempre isso acontece. Deixa eu ver aqui, vai com o quadril um pouquinho para frente, Tuti, pouca coisa. Isso, Vicky, deixa eu ver. Ai, maravilha. Elevou o tronco, elevou a perna, já apoiou a cabeça. Boa. Pode deixar que eu levo a caixinha. Aí, ótimo. Ponta nos 2 pés. Yes, põe um pouquinho mais para frente o seu, Vicky. Bom, elevou, enxuta o frente. 1, 2 e paralelo, controle, e frente. 2, 2 e alonga mais alta a perna atrás. E frente, rotação. E paralelo, quero ver esse joelho pro teto, Vicky. 4, bom. E alonga o abdômen, Tuti, mais controle. 5, você é muito alongado, para você é mais controle. Bom, juntou, flexiona os joelhos e trouxe. 1, e é suave. Bom, abre 2, abre virilha, controla. E 3, você não precisa. E volta, e sustenta, Tuti. É 4, sem biquinho. Volto, boa. E última, 5. E voltou, Vicky, esticou. Lembra que o círculo começa frente, cima, atrás. E circulo. 1 e 2 ao redor do seu calcanhar de baixo. 3, 4, 5, reverso. 5 e 4, muito bom. 3 e 2 e 1. Apoia, eleva a sua só, Tuti, vai para a linha do tronco e vamos sentar de frente para o espelho, você de frente para lá, para preparar para os teasers. Então, primeiro senta, pode sentar mais para frente, um pouquinho, isso. Bom, vamos deitar com os joelhos flexionados, tá? Então, traz os joelhos para o peito, deita, traz os joelhos ao peito, boa. E aqui o teaser, existem várias formas da gente construir ele, de facilitar ou de dificultar ele, e eu escolhi algumas delas, tá? Então, para a gente construir o teaser 1,
A Vicky vai fazer com as mãos atrás da coxa, todo o tempo, lembrando um apoio parecido com aquele do criss-cross, em que a perna fica firme para dar sustentação. E o Arthur vai sair com as pernas de 90 graus, para ajudar um pouquinho a alavanca para a lombar. Então, pernas para o teto, pernas como estão e joelhos na largura dos ombros. Vem braço, vem cabeça, desce a perna só o necessário, Vicky alonga e cresço de leve. Braços não se movem, vem voltando o tronco, perna vem junto. Isso, e deito lá atrás. São sempre 3 repetições de cada. Braço, cabeças e monta seu teaser. Lembra de enrolar essa pelve e volto controlando. Muito bom, a perna volta junto. Última vez dessa forma de repetição. Vem braço, vem cabeça, subiu. Mantemos aí. Agora a perna não se move. Vicky vai soltar. Vicky desce até o gancho, Tuti desce tudo. Deito. E vem e volta, Tuti, subiu. Boa. E desço. 2, claro que quem está fazendo como a Vicky é um pouquinho mais rápido, porque o movimento é menor do que o do Arthur. Bom. E só mais 1. Desço 3. E subiu, teaser 2. Arthur, braços estáveis. Vicky sobe braço. 1 e voltou. E é 2. Bom. Voltou. E é 3. Voltou, agora Tuti, braços atrás da orelha. E depois eu desço pelo round, a perna desce junto. Round, round, cheguei. Braços vão lá atrás. Vem braços. Vem cabeça. Vicky pega na perna e Arthur sobe sem segurar na perna. Traz a perna. Braço vai atrás da orelha. E desço pelo enrolamento, pelo enrolamento, pelo enrolamento. Chega pé, cabeça. Alonga braço atrás, cresce. E vem braço, cabeça. Subimos, bom. Calma, braço vem agora. E desce two-way stretch. Mostra essa oposição. Até deitar. Boa, última vez. Braço lá atrás, sem pressa. Vem braço, vem cabeça. Monta seu teaser. Bom. Cresce, braços vão lá em cima. Yes. E desce controlando, levando o braço atrás da orelha, atrás da orelha, atrás da orelha. E deitou. Maravilha, muito bom. Tira o apoio de cabeça atrás de vocês. E aí, com a maior dignidade possível, senta em um único movimento para o seu seal, para a sua foquinha. Para o seal. Isso, Arthur, essa foi a maior dignidade que você tinha, é isso? Segurou lá. Aê. E a gente vai bater calcanhar com calcanhar. Bato. 1, 2, 3 e rolo. 1, 2, 3. É frente. 1, 2, 3. Atrás. 2, 3. E frente. 3. São 6. E 1, 2, 3. E 4. E 1, 2, 3. Mais 2. 5. E 1. Na próxima vai levantar quando voltar. 6. Vai atrás. E levantamos. Boa. Monta sua posição de pilates. Pode centralizar. Pode ficar para o espelho mesmo, Vicky. Uma finalização que o Joseph gostava de usar. Então, saímos daqui. Leva os braços lá em cima, a palma da mão para fora. Inspira. E flexiona cotovelos. Expira. Arthur, vou só pedir para você vir para trás para você ficar dentro do enquadramento. Isso, mais um pouquinho. Aí, ótimo. Estica de volta. Inspira. E leva embaixo e fecha as mãos. Expira, bom. E de novo. Eleva braços, ins. Dobra cotovelos, mostra o mu que fica aí. Olha para a direita, como num chest. Para o centro. Para a esquerda. Para o centro, estica o inspiro. E vem embaixo, mão fechada. Força, força, força. Volta, inspira. Lá, cresce. E é bíceps. Agora esquerda. Esquerda é centro. É direita. É centro. Estica, inspira e agora bate mão na coxa. E finalizamos. Muito bom.